e do país inteiro. Quero dizer aqui diante de vocês, vereadores, vereadoras, diante aqui da TV Câmara, que eu dependo de ônibus também todos os dias e queria aqui me dirigir à população de Porto Alegre, que muitas vezes a gente só vê a importância de um serviço quando este serviço é paralisado. Infelizmente, no caso dos rodoviários, isso aconteceu. É claro que para mim e para a população de Porto Alegre, obviamente, causou um grande impacto na cidade a paralisação de 15 dias dos trabalhadores rodoviários. Mas é importante dizer que esta paralisação, junto com a atitude da bancada do PSOL, que está pedindo uma CPI nesta casa, CPI do transporte público, é importante dizer que esta luta, combinada com a luta parlamentar daqueles que estão comprometidos com a cidade de Porto Alegre, está abrindo a caixa preta do transporte público em Porto Alegre. Porque eu não sei se todos os cidadãos têm ciência de que os empresários de ônibus, há mais de 20 anos, prestam serviço à cidade de Porto Alegre sem licitação alguma. E nós, junto aos trabalhadores, junto à luta dos trabalhadores rodoviários, estamos exigindo essa CPI e exigindo que haja uma licitação dirigida e comandada pelo povo de Porto Alegre. Portanto, faço essa saudação. Quero aqui fazer uma segunda saudação aos servidores, aos trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição, que no dia 20 farão uma grande paralisação. Esses trabalhadores buscaram negociação junto à superintendência do Grupo Hospitalar Conceição, que comanda o complexo hospitalar, compondo aí o Hospital Conceição, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Fêmea, o Hospital Cristo Redentor e o Hospital da Criança Conceição. Quero dizer que esses trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição têm buscado incessantemente uma negociação com aquela superintendência e as direções daqueles hospitais. No entanto, eles têm tido diuturnamente uma negativa por parte daquela direção e daquela superintendência. Portanto, estes trabalhadores, de forma legítima, estão indo a uma paralisação no dia 20. Uma paralisação que vai durar o dia inteiro e que, se não resolver, então no dia 27, os trabalhadores já deliberaram que haverá uma paralisação por tempo indeterminado. E aos mesmos moldes que eu falava sobre a greve dos rodoviários, eu repito sobre a greve dos trabalhadores do GHC, porque, infelizmente, a gente se dá conta da importância do serviço quando esse serviço ele é paralisado. E nesse sentido, eu quero pedir o apoio da população de Porto Alegre, porque certamente os servidores do Grupo Hospitalar Conceição vão sofrer sim represálias, vão sofrer sim ataques dos governos, vão sofrer sim perseguições, inclusive da superintendência e das direções dos hospitais. Nós precisamos sim apoiar esses trabalhadores, porque esses trabalhadores são aqueles que nos recebem quando nós, por um motivo de urgência, vamos a esses hospitais procurar um atendimento e uma solução para a nossa saúde e para a saúde dos nossos familiares. Quero dizer que por conta dessa luta dos servidores do GHC, hoje saiu na imprensa que a CGU concluiu um relatório onde aponta danos ao erário público da ordem de 8 milhões de reais por conta de fraudes na prestação de serviço da CleanSul e da PlanSul, que prestam serviços de higienização lá no Grupo Hospitalar Conceição. E vejam bem, as irregularidades e as fraudes nesses serviços de higienização estão muito ligadas à proliferação das superbactérias que foram denunciadas pela ASERG, Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, que houve a disseminação o ano passado. A gente sabe que muitos pacientes vieram a óbito, muitos pacientes se contaminaram por essas superbactérias. Quero aqui agora entrar no tema
propriamente dito, que eu trago aqui, que é a situação da saúde em Porto Alegre. Mais especificamente, já falei aqui do Grupo Hospitalar Conceição, mas trago aqui a questão da rede de saúde municipal de Porto Alegre, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde em Porto Alegre. Quero dizer aqui que nós, junto com a Cosman, fizemos diversas visitas aos postos de saúde e aos pronto-atendimentos. Quero dizer que a precarização nos pronto-atendimentos e nos postos de saúde é evidente e incontestável. Trago um dado aqui, que os servidores da Secretaria Municipal da Saúde fizeram uma assembleia semana passada e deliberaram que no dia 26 estarão paralisando as suas atividades nos pronto-atendimentos e nos hospitais municipais por 48 horas, a partir do dia 26, às 8 horas da manhã. Isso por conta de que esses servidores, já com uma pauta que vem há mais de 2 anos, aonde inclui as 30 horas na saúde, aonde inclui uma legislação que regulamente os 40% de insalubridade, visto que, não sei se todos sabem, todos e todas aqui presentes, a legislação que hoje orienta a insalubridade dos servidores municipais de Porto Alegre é a mesma legislação da CLT. E nós estamos reivindicando, nós, enquanto PSOL, nós, enquanto servidores municipais, que a Câmara de Porto Alegre providencie uma legislação, legislação municipal que regulamente os 40% de insalubridade para os servidores municipais. Porque não é possível que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quando lhe convém, utiliza legislação municipal. Quando não lhe convém, utiliza legislação da CLT. Nós queremos dizer que existe uma lei orgânica municipal, que existe uma lei de plano de carreira dos municipários de Porto Alegre e que nós queremos que se inclua nessa legislação municipal os 40% de salubridade. Quero dizer aqui também que uma das reivindicações mais sérias trazidas pelos servidores municipais da saúde é a questão da falta de funcionário. Quero aqui alertar a todos que nós, no ano passado, fizemos uma grande luta, nesta casa, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, e conseguimos a aprovação, por unanimidade, e nisso eu agradeço a todos os vereadores, de todas as bancadas, que nós conseguimos aqui a aprovação de 106 cargos de técnico de enfermagem. Bem, nós conseguimos essa aprovação ao final do ano. A Prefeitura até agora, mesmo a gente já tendo a criação de cargos, mesmo a Prefeitura e a Secretaria Municipal da Saúde já tendo autorização para convocar os técnicos de enfermagem, ela não executa essa convocação. Portanto, quero deixar aqui, registrar a nossa indignação. Faço uma pergunta ao secretário municipal da Saúde. Por que não convoca os servidores que estão aprovados? E faço um apelo aqui a todos os vereadores e vereadoras. 106 técnicos de enfermagem é muito longe da necessidade de servidores que precisam o Hospital de Pronto-Socorro, o Hospital Presidente Vargas, os pronto-atendimentos e as mais de 50 unidades UBSs que estão espalhadas pela cidade de Porto Alegre. Nós temos aí uma conta por cima dos sindicatos, do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e também do CIMERS, de que seria necessário hoje mais de 800 servidores para a gente poder prestar um atendimento minimamente decente à população de Porto Alegre do ponto de vista da saúde. Então quero deixar aqui essas reivindicações e como o tempo está se esgotando, eu quero trazer aqui um vídeo, gostaria que os vereadores e as vereadoras assistissem comigo aqui um vídeo que foi colocado na semana passada na imprensa gaúcha, aonde traz os problemas da saúde. Especificamente esse vídeo fala do Hospital de Pronto-Socorro, aonde o secretário municipal da Saúde orientou os profissionais do hospital a não aceitar, a não receberem atendimento de urgência clínica no Hospital de Pronto-Socorro. Por último, antes de entrar no vídeo,
eu quero aqui pronunciar aos meus colegas municipários da saúde, a todos os vereadores e vereadoras e ao público presente, que hoje nós da bancada do PSOL protocolamos nesta casa uma legislação que regulamenta 30 horas para os servidores da saúde. Já está protocolado, nós faremos uma grande luta para que essa legislação seja aprovada nesta casa. Quero pedir agora que a gente rode o vídeo, se for possível com o áudio também. Pacientes reclamam dos critérios de atendimento do Hospital de Pronto-Socorro da capital, o maior do gênero no estado. Casos graves de urgência clínica são recusados na triagem da instituição e orientados a buscar ajuda em outros hospitais que já sofrem com a superlotação. É o que você vai ver na reportagem de Jonas Campos e Emanuel da Roça. O hospital está de portas abertas, mas o paciente só chega até a enfermeira. É ela quem avalia se o caso é de urgência e se a pessoa vai ser atendida pelo médico. Veja o que acontece com este homem que se queixa de fortes dores na barriga. Em menos de 3 minutos, a enfermeira dá o diagnóstico. Aqui é uma emergência de trauma, tá? A gente atende só casos de acidente, corte, tiro, facada, esses casos. Melhor seria e no atendimento clínico. Agora, outro dia. Outra pessoa reclama de dores no estômago. Aconteceu a mesma coisa. Repare que não é a mesma enfermeira. Tem que ir nos pronto atendimento pra ver isso. Porque agora é só acidentar aqui. E não é por falta de leitos que o HPS rejeitou esses 2 casos. Neste andar, os leitos estão à espera dos pacientes. 3, 7, 8. O hospital tem até UTIs, mas repare o que aconteceu com esta aqui, fechada com um cadeado. E também não é por falta de médicos que as 2 pessoas mostradas no início dessa reportagem foram orientadas a procurar outros hospitais. Este doutor trabalha no HPS. Ele e mais um grupo de médicos dão plantão ali só para atender a emergência clínica. Ele denuncia. Tem uma equipe de clínicos pronta, à disposição para atender qualquer emergência clínica. Em torno de 20 a 25 clínicos. Os cardiologistas continuam fazendo o seu plantão. Para tu ter uma ideia, há um ano atrás eu praticamente não dormia num plantão noturno de 12 horas, das 19h30 às 7h30 da manhã. Eu atendia 6, 7, 8 pacientes. Hoje atendo 1, 2 e às vezes não atendo ninguém. Numa audiência no mês passado na Câmara de Vereadores, o secretário de Saúde de Porto Alegre falou sobre o HPS e deu um conselho para a população. Se vocês tiverem um AVC, se vocês tiverem um infarto agudo